Eu imagino que ontem, no dia da comemoração da Páscoa, domingo de Páscoa, você tenha escutado uma mensagem relevante a respeito do amor de Deus por nós, o amor de Deus pela humanidade, Jesus Cristo morrendo, mas ressuscitando para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E hoje eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus e trabalhar com você uma perspectiva bastante individualizada do amor de Deus. Não só pela humanidade da qual eu e você fazemos parte, mas o amor de Deus por você. Eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, o texto bíblico diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu vou dar um destaque para essa parte final. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus amou até o fim Judas, que algumas horas depois desse evento, João 13 é o início da última ceia, algumas horas depois desse evento, Judas entregou Jesus para as autoridades judaicas. Algumas horas depois deste evento, Pedro, quando confrontado, disse para as pessoas: eu não sei quem é esse sujeito, eu não conheço esse Jesus. Jesus amou Judas, amou Pedro até o fim. Jesus me ama e te ama eternamente com um profundo amor. É a respeito disso que eu gostaria de falar. A gente, como sociedade, se lembra da Páscoa pelo menos uma vez por ano. A Páscoa está no nosso calendário ocidental, apesar de algumas omissões. Novamente, o Google, na sua página principal na Páscoa, não fez menção nenhuma. Mas nós nos lembramos como sociedade, nós nos lembramos como igreja. Uma vez por mês, primeiro domingo do mês, nós comemoramos a ceia do Senhor. Nós nos lembramos da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Algumas igrejas fazem diferente. A PIB de Franco da Rocha, do meu amigo pastor Silvestre Júnior, se estiver ouvindo essa mensagem, um abraço para ele, comemora a ceia do Senhor todos os domingos. Na última vez em que eu estive lá, em janeiro desse ano, ele falou: Fábio, aqui nós comemoramos a ceia todos os domingos. Eu achei muito legal. E eu queria desafiar você a pensar na Páscoa todos os dias e preste atenção, porque isso vai fazer toda a diferença. Fundamentalmente, nos últimos momentos do seu dia e da sua rotina, no qual você pensaria em Deus. Eu queria desafiar você a pensar no amor de Deus por você, naqueles momentos da tua vida, os quais você quer, ou que você quer tentar, deixar o mais afastados de Deus possível, que é quando estamos diante do nosso pecado. É fácil a gente pensar em Deus, é fácil a gente lembrar do amor de Deus, quando nós estamos com a nossa vida espiritual em dia, quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está buscando a Deus na palavra, quando a gente está buscando a Deus em oração, quando a gente está buscando a Deus em espírito na nossa rotina, procurando viver uma vida de acordo com aquilo que Deus deseja de nós. Mas eu queria desafiar você a pensar no amor de Deus, mesmo quando você não está desenvolvendo a tua santidade. Preste atenção no que eu vou dizer. Que fique claro, eu não estou dizendo que a santidade não é importante. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós somos convocados como povo de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, a vivermos uma vida de santidade. Gênesis 17, verso 1, Deus aparece para Abraão e diz o seguinte: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja santo. Nas versões antigas, seja perfeito. Mas nas novas versões, seja santo. Uma convocação, primeiro bloco da Bíblia ali dos patriarcas, Abraão sendo convocado a ter uma vida de santidade. E no Apocalipse, último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, 11, João diz o seguinte: Continue o injusto a praticar suas injustiças, continue o imundo na sua imundície. Agora, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Então eu repito, nós somos convocados a viver uma vida de santidade, do Gênesis ao Apocalipse, lembrando de Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá a Deus. Mas, o que eu quero te desafiar na mensagem de hoje?
que nós não tenhamos uma perspectiva de mérito do perdão de Deus, que nós não pensemos a partir da nossa dinâmica de mérito na seguinte direção: olha, se eu estou buscando ao Senhor, se eu estou lendo a palavra, se eu tenho as minhas devocionais, se eu coloco os louvores para eu escutar, se eu estou em dia com a minha comunhão com a igreja local, se eu estou em dia com a minha integridade, se eu tenho buscado a ser um servo do Senhor Jesus dentro da minha casa, de alguma forma eu facilito o trabalho de Deus de me perdoar. Afinal de contas, por que eu não seria perdoado? Eu estou trabalhando tanto, eu estou, entre aspas, merecendo tanto o perdão de Deus, que eu acho que vale a pena Deus me perdoar. E por outro lado, às vezes quando nós estamos enfraquecidos, quando nós não estamos em dia com as nossas orações, quando nós não estamos buscando a palavra, quando nós não estamos em dia com o nosso envolvimento, a nossa comunhão com a igreja local, quando muitas vezes nós estamos ali vivendo uma vida mais próxima do nosso pecado do que nós gostaríamos, a gente acha que nós temos demérito em relação ao perdão de Deus. E o desafio é você entender que Deus e Jesus te amam nesse momento de necessidade. Eu não posso aumentar o amor de Deus por mim. Eu não posso diminuir o amor de Deus por mim. Eu posso alegrá-lo ou entristecê-lo com aquilo que eu faço. Assim como acontece, por exemplo, com a minha filha. A minha filha pode me alegrar ou ela pode me entristecer. A minha filha não tem o poder de aumentar ou diminuir o amor que eu tenho por ela, porque é o amor de pai por uma filha. O amor de Deus por mim e por você, e aí o desafio não é falar a respeito da humanidade e da restauração histórica da humanidade. O amor de Deus por você, quando você está naquele momento em que você considera que você não merece o perdão de Deus, lembre-se, você nunca merece o perdão de Deus. E mesmo quando você está lá pensando que você não merece o perdão de Deus, Deus te ama e Deus quer reconciliação com você. Eu me lembro de uma história maravilhosa de um sujeito chamado Brennan Manning, um cristão, e ele já é falecido hoje. Ele tinha um problema com álcool. E na medida em que ele se afundava ali no seu pecado, no seu vício, ele refletia e ele falava: bom, agora o amor de Deus por mim acabou. E aí uma voz dentro dele, a voz do Espírito Santo de Deus dizia: o meu amor por você não acaba. Você não tem como fazer o meu amor por você acabar. E foi assim durante muitos anos. Ele compreendendo que ele deveria abandonar a caminhada dele junto ao Senhor, porque ele não merecia. E o Espírito do Senhor dizendo: você nunca vai merecer. E aí nós não estamos falando de um mérito da humanidade, que a humanidade não tem mérito na salvação. Nós estamos falando do nosso perdão, dos nossos pecados, da nossa rotina diária. E a voz no coração do Brennan Manning era: você nunca vai merecer. E o meu amor por você continua. Então eu queria desafiar você a pensar na Páscoa. Ok, nós nesse último final de semana nos lembramos dela como sociedade no espaço anual que ela ocupa. Que bom que nós nas igrejas temos o bom hábito de nos lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus em amor. Todos os meses com a ceia do Senhor. Que legal que a Igreja do Silvestre comemora todos os domingos. Eu queria desafiar você a pensar no amor do Senhor Jesus todos os dias, e não quando você está lendo a Bíblia, quando você está orando e quando você está ali em dia com as suas devocionais. Eu queria desafiar você a lembrar do amor do Senhor Jesus naquele momento em que você não quer pensar em Deus, porque você está envergonhado com o seu pecado. Eu queria desafiar você a se lembrar: foi por este pecado que Jesus morreu. Que você possa fazer, como diz o autor aos Hebreus, ousadamente entrar na presença do Senhor Deus, pedindo perdão pelos méritos do Senhor Jesus. E aí, se você se esquecer de tudo que eu falei daqui para trás, eu queria que você se lembrasse do seguinte: nós não podemos manchar o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, com as nossas perspectivas de mérito.
as nossas perspectivas de acharmos que em determinados momentos e circunstâncias, com aquilo que nós fazemos, nós facilitamos o trabalho de Deus de nos perdoar, e com aquilo que nós fazemos, nós podemos dificultar o trabalho de Deus em nos perdoar, porque não tem a ver conosco. Tem a ver com o amor do Senhor, que amou os seus até o fim, enquanto esteve na terra. Jesus amando os seus discípulos até o fim, amando Judas até o fim, amando Pedro até o fim. E como para nós não vai ter o fim, nós quando passarmos da nossa jornada aqui na terra estaremos na glória do Senhor, o Senhor nos ama eternamente. Você não pode fazer nada para o Senhor te amar mais, você não pode fazer nada para o Senhor te amar menos. Você pode alegrá-lo mais, você pode entristecê-lo mais, mas o amor de Deus por você é eterno, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar.